Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao ID 2022. É um prazer estarmos juntos e certamente nesse encontro, nesse treinamento, nesse momento especial de aprendizado, nós vamos descobrir algumas coisas, relembrar outras, mas sempre para fazer o melhor para Cristo. Se você é líder do ministério pessoal, ou se você porventura é coordenador de pequenos grupos, se você é líder de qualquer frente missionária da igreja, esse treinamento, essa aula, esse momento de ensino é para você. E eu gostaria de abrir a Bíblia com você, porque tudo que nós fazemos nessa igreja é espiritual, pois nós somos servos do Deus Altíssimo. Eu convido você a abrir sua Bíblia no que está explanado no livro de João. É uma história conhecida, eu não vou aqui me ater a toda a história, vou apenas pegar 2 versos. Em João capítulo 4 nós temos a história de uma mulher, a chamada mulher samaritana. Você conhece a história, né? Jesus chega no poço, ele tem sede, pede água, a mulher se escandaliza. Como é que você me pede água? Você que é judeu e eu que sou samaritana. Nesse intervalo ou ínterim, os discípulos vão à cidade buscar alimento e quando eles voltam, Jesus está conversando com uma mulher, com uma estranha. Eles meio que desconsideram aquilo e querem que o mestre se alimente, porque ele está com fome, ele está com sede, ele está cansado e eles dizem: mestre, come alguma coisa? Eu queria chamar sua atenção para a resposta de Jesus e ela é a introdução dessa aula que nós começaremos, desse treinamento que nós começaremos agora. No capítulo 4, mais embaixo um pouquinho, quando vamos aos versos, pode ser a partir do verso 31, para lermos o contexto. Veja lá o que diz. Nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura trazido algum alimento? Ele trouxe alguma comida sem a gente perceber? E aí vem o verso 34, que é o âmago da questão. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E finalizo com o verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses a ceifa? Disse Jesus. Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Duas lições importantes que precisamos tirar da resposta de Jesus. Primeiro, é que ele diz que a vontade dele consiste, o desejo dele consiste em fazer a vontade do seu Pai. Ou seja, o negócio da vida de Jesus, a motivação da vida de Jesus era cumprir o propósito de Deus para ele, do seu Pai, que consistia na sua missão. E daí eu fico perguntando, qual o propósito da nossa vida? Por que nós vivemos? A cada manhã, quando nós acordamos e quando vamos para nossas atividades corriqueiras de estudo, de trabalho, o que está no centro, o objetivo máximo da nossa vida, dia após dia? Para Jesus, o objetivo máximo da sua vida consistia em fazer a vontade do seu Pai. E ele complementa, dando uma ênfase e uma dica do que seria a vontade do seu Pai. E ele diz: vocês estão olhando para os campos? Vocês são homens do campo, são pescadores, conhecem também da agricultura. Essa era uma atividade muito comum para Israel. E ele diz: vocês dizem que faltam alguns meses para a colheita. Eu, porém, vos digo: olhem os campos, eles estão brancos. É tempo de colher. O que Jesus estava ensinando para os discípulos e também para nós? O que Jesus está dizendo é: o propósito da minha vida é cumprir a missão que o meu Pai me confiou. E a missão que o meu Pai me confiou consiste em salvar as pessoas, em ganhar almas, em buscar os perdidos. Querido líder, para você que está nesse encontro, você que está no ID 2022, se preparando, você às vezes tem mais de uma atribuição, você é diretor de uma área e cuida de uma outra área, é vice-diretor em outra área, você está envolvido com a causa do Mestre. Mas a pergunta é: você está comprometido de fato com a missão? É o objetivo primário da sua vida?
Você acorda e dorme pensando, como eu posso me envolver mais? Como eu posso falar de Jesus para as pessoas? Como é que o ministério que eu exerço pode ser mais relevante para o ganho de almas? Jesus espera que tenhamos tal comprometimento, que nada seja mais importante na nossa vida, senão fazer a vontade do nosso Pai, que é o ganho de almas, aqueles que estão a perecer. Por isso, nesse encontro e nesse momento, nós iremos trabalhar um pouco em cima do que Jesus espera de nós, a missão que Ele nos confiou. Vamos trabalhar um pouco acerca de qual deve ser o trabalho do diretor do ministério pessoal. De que maneira, enquanto diretor do ministério pessoal, eu posso realizar um trabalho que cumpra esse propósito de fazer a vontade do Pai, do Senhor. Talvez eu fale para alguém que está pensando, pastor, eu fui eleito pela igreja agora, no final do ano, como diretor do ministério pessoal, e eu não tenho muita experiência, na realidade, pastor. Eu não tenho nenhuma experiência. Essa é a primeira vez que eu vou trabalhar nessa área e eu estou até aqui ansioso para saber o que é que o senhor vai dizer. Eu vou tomar nota, e tome nota mesmo. Pegue aí uma caneta, você deve ter na mão aí papel para anotações, o seu celular. Tome nota, anote cada detalhe. Porque muitas vezes, com base naquilo que eu vou dizer, você vai ter outros insights e ideias, então tome nota. Aquilo que a gente anota permanece, aquilo que a gente pensa muitas vezes vai embora com o tempo. Então, tome nota. Mas é possível que eu esteja falando para alguém também que já é líder. Você já é diretor do Ministério Pessoal há vários anos, já sabe como realizar um trabalho assim com maestria, mas lembre-se, nunca é tarde para continuar aprendendo e a gente pode sempre melhorar aquilo que nós fazemos. Por fim, pode estar participando desse encontro, desse treinamento também, alguém que é de uma outra área, que não o Ministério Pessoal, mas de repente da área de coordenador de interessados, ou você é coordenador de pequenos grupos na sua igreja, ou mesmo você disse, eu quero assistir esse treinamento porque eu tenho interesse. Então, seja muito bem-vindo. Não importa que área específica você atua na igreja, o mais importante é que você se coloque à disposição. Porque Deus tem um sonho para a sua igreja. E o sonho de Deus pode ser resumido naquelas 3 letras que você vê ao fundo aqui, de onde eu falo. O sonho de Deus para a sua igreja pode ser resumido em 3 letras. Tem todos, está vendo aqui? Envolvidos na missão. Esse é o sonho do Senhor. Nós vamos começar do princípio. Eu tenho aqui alguns materiais que eu vou mostrar para vocês. Dentre eles, este aqui é um deles. Talvez você já conheça. Se você não conhece, você vai receber. O seu pastor distrital vai te entregar, ou já te entregou, não sei. Esse aqui é o guia, é o manual do diretor do Ministério Pessoal. Então, você é diretor do Ministério Pessoal, é imprescindível que você leia, porque aqui tem orientações, as áreas que o Ministério Pessoal atua, dicas de um planejamento, e aqui nós também temos os sermões missionários para cada mês do ano. Eu vou falar um pouquinho mais ao longo aqui da nossa conversa. Bom, você sabe que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não é uma igreja milenar, é uma igreja recente. Nós temos aí não mais que 150 e tantos anos. E quando essa igreja foi organizada mundialmente em 1863, então naquela ocasião, a Igreja Adventista tinha poucos membros. Nós éramos, em média, 115 igrejas e um total de 3.500 membros no mundo inteiro. Só que a Igreja Adventista surge como cumprimento profético de Apocalipse 10, quando no contexto João, ele vê o anjo com o livro aberto, e o anjo diz assim, depois daquele aspecto que João diz que devora o livro, e o livro é doce na boca e é amargo no estômago, depois desse episódio que representa, que está aplicado profeticamente ao grande desapontamento de 1844, após esse acontecimento, na sequência do verso, capítulo 10 de Apocalipse, verso 11, você pode conferir depois. O anjo que fala com João diz, mas é necessário que vocês ainda profetizem. Continuem falando, pregando a cada nação, tribo, língua e povo. Parece um pouquinho com a ênfase de Mateus também, ali no ide de Jesus para o seu povo. E com base nessa compreensão profética,
aquele pequeno grupo de adventistas, dentre os quais estavam Tiago White, José Bates, Ellen White, Iran Edson. Esse pequeno grupo de adventistas se coloca a estudar a Bíblia profundamente e a orar. E a partir daí, Deus vai usá-los para resgatar verdades eternas da sua palavra, como, por exemplo, o sábado, o santuário. Não que não valessem mais, mas elas estavam esquecidas. Estavam na Bíblia, mas estavam esquecidas. E agora o povo do advento, que se torna o povo remanescente, esse povo resgata essas verdades e começam a pregar. E eles têm uma compreensão. Deus nos chamou para sermos luz. Mas como é que eles pregariam essa mensagem para o mundo inteiro? Para pensar, eles estavam localizados em uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, é conhecida como Battle Creek, ou Battle Creek, uma cidade pequena, e ali estava, digamos, toda a estrutura da igreja. Como é que eles iam para o mundo inteiro? Estamos falando de centenas de países. Então, das duas, uma. Ou eles eram loucos, a ponto de achar que poderiam levar uma mensagem para o mundo inteiro, ou de fato, Deus estava com esse povo e Deus daria a vitória e o cumprimento cabal da sua missão. E essa segunda opção é a opção verdadeira. Então, em 1863, quando a igreja se organiza como um movimento, uma organização mundial, e ela estabelece a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, nós tínhamos poucas igrejas e poucos membros, pouquíssimos pastores. E a pergunta é, como é que nós vamos alcançar o mundo todo? Como vamos expandir, por exemplo, a princípio, para fora dos Estados Unidos? Expandir nos Estados Unidos e para fora dos Estados Unidos, onde a igreja havia surgido. E é aí que surge um ponto muito importante que eu quero destacar, porque ele tem tudo a ver com o que estamos fazendo aqui hoje. Nessa ocasião, a igreja de fato não tinha estrutura, não tinha quase instituições. Não tínhamos hospitais, não tínhamos uma rede de escolas, não tínhamos TVs, não tínhamos rádio, não tínhamos editoras. Nós não tínhamos uma estrutura, não tínhamos quase nada. Mas uma coisa nós sabíamos, tínhamos uma missão para cumprir. E a igreja, nessa ocasião, ela estabelece um propósito simples. E o propósito era, veja como era simples, preparar um povo para encontrar-se com Deus. Esse era o propósito. Nós estamos aqui para preparar um povo. E todos que estiverem ao nosso alcance devem ser preparados para o encontro com o Senhor. Esse era o propósito. E a igreja estabeleceu um método. Veja que hoje nós podemos evangelizar de várias maneiras, já percebeu? Podemos evangelizar pelas mídias sociais, podemos ligar um projetor de vídeo, você faz uma série evangelística e você pode evangelizar através de um chá de mulheres e você pode evangelizar através de uma reunião com um grupo de empresários. São vários os formatos. A igreja não tinha tanta metodologia, mas a igreja escolheu um método básico. E qual foi o método que a igreja escolheu? Todos envolvidos na missão. O plano daquela igreja pequena, naquela ocasião, com uma grande missão, era: nós vamos envolver todos os membros na missão. Cada membro de nossa igreja é muito valioso. Cada membro de nossa igreja vai valer por mais de um. Assim nós não podemos perder nenhum. Cada um que vem para o nosso exército, ele deve buscar outro e trazer. Perceba a visão. E é nesse contexto que Ellen G. White escreve um dos textos mais memoráveis e conhecidos que nós temos. Cada verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um, repete para mim aí, missionário. Exatamente isso. E é nesse contexto que cada adventista assume o seu papel de levar a mensagem para outras pessoas. Então era comum que você tivesse jovens adventistas na universidade falando de Jesus, porque cada um tinha um compromisso na missão, todos envolvidos na missão. Temos que preparar um povo para encontrar-se com Deus. Era muito comum que adventistas viajassem de trem, viajassem, como Ellen G. White descreve muitas vezes sentados ou deitados em cima de sacos de mantimento, de alimentos, de batatas, numa viagem que fosse um pouco mais barata para que eles conseguissem chegar a outro lugar. E nesse caminho, eles iam falando do amor de Jesus. É nesse contexto que vão surgir os jovens comportores, como George King, aquele que vai levar a mensagem. Por quê? Porque a mentalidade estava muito preparada e o método era simples. Todos envolvidos na missão, desde o juvenil, a criança, o jovem, o casal, o idoso, todos envolvidos na missão. E com esse plano simples, a igreja não tinha quase estrutura, mas com esse plano simples e divino,
a igreja cresceu. E quando eu falo divino, eu lembro de um texto de Ellen G. White, vou me assegurar aqui de onde ele está escrito. Ele está escrito em Obreiros Evangélicos, mas eu vou fazer menção ao livro Serviço Cristão, página 12. Ellen G. White diz assim: o plano de dar estudos bíblicos é um plano de origem divina. Olha que bênção! Deus estabeleceu esse plano de ensinar os outros o caminho da salvação através da Bíblia. Pare e pense comigo. Como é que alguém vai aceitar Jesus se não for instruído pela Bíblia? Não existe outra forma. Podemos criar vários métodos de levantar interessados. Podemos fazer projetos especiais. Nós podemos atender com cestas de alimento da ASA. Nós podemos fazer mutirão de Natal para captar interessados. Sim, são vários os formatos. Os jovens podem fazer, os adultos, todos. Mas quando elas vêm até nós, elas só vão conhecer Cristo através da palavra. Estudo bíblico. E é por isso que Ellen G. White diz que essa ideia de dar estudos bíblicos não é humana. É uma ideia de origem divina. Isso é fantástico, né? A igreja, com base nessa compreensão, com um método simples, porém muito eficaz, todos envolvidos na missão, cresceu. Para você ter uma ideia, em 1963, eu mencionei, quando a igreja se organiza mundialmente, nós temos 3.500 membros. Em 1900, no final do século XIX, a igreja tinha dado um salto de 3.500 membros para 66.500 membros. Ela cresceu 1.900%. Ela cresceu muito mais que igrejas tradicionais, cristãs tradicionais daquela época. Ao ponto de o presidente da igreja ser perguntado, o pastor Agedênios, como é que vocês são uma igreja tão nova e recente e vocês têm um crescimento desse? O que aconteceu? E ele dá uma explicação que eu vou resumir aqui. Ele diz assim, é porque o foco do nosso trabalho está nos membros. São os membros que realizam a obra. Os pastores, eles se organizam para fundar novos lugares missionários, plantar novas igrejas. E os membros fazem a missão do dia a dia para que a igreja possa avançar. Percebeu? O método continua vivo. Todos envolvidos na missão. Esse é o plano de Deus para você e para mim, querido diretor de Ministério Pessoal, querido líder. Pastor, e de maneira mais específica, como é que isso toca o meu trabalho no Ministério Pessoal? Bom, então eu gostaria de trazer agora de maneira mais minuciosa o que o seu trabalho como líder do Ministério Pessoal deve fazer, ou de que maneira ele pode ser sentido na igreja. Como líder do Ministério Pessoal, você deve apoiar, fomentar, motivar todas as frentes missionárias da igreja. Pastor, quais seriam essas frentes? Você deve motivar, fomentar e você deve apoiar o trabalho das duplas missionárias, por exemplo. Então vamos imaginar que na sua igreja vocês têm ali 100 membros e vocês têm 5 unidades de ação da escola sabatina dentro da igreja, fora as unidades dos pequenos, né, dos adolescentes, dos juvenis, do ministério da criança e do adolescente. O seu papel como líder do Ministério Pessoal, por exemplo, é fomentar para que as unidades de ação tenham suas duplas formadas. Para que cada unidade de ação tenha, por exemplo, a unidade tem 10 membros, tenha pelo menos 3 duplas missionárias. Então estabeleça uma meta, crie, pense como é que isso poderá ser feito na sua igreja local. Mas você precisa apoiar e motivar o trabalho para que as duplas missionárias estejam cadastradas, para que elas tenham um nome. O pastor, por exemplo, saiba quem são essas duplas e você tenha o controle delas. Então é importante que você tenha uma planilha. Pode ser um papel escrito, pode ser no seu computador, na sua agenda, mas que você tenha o controle. Aqui na nossa igreja, vou dar como exemplo aqui na igreja do Nova Esperança, por exemplo, nós temos 36 duplas missionárias. Mas como é que você sabe? Está aqui, ó. O irmão Sérgio com o Agnaldo, a irmã Josefa com a Luciana, e aqui você tem todas as duplas missionárias. E com base nesse controle, você pode preparar materiais para eles. Você pode, por exemplo, solicitar os estudos bíblicos da Missão para Amapá. Pastor, nós precisamos de 60 estudos bíblicos, porque nós temos tantas duplas missionárias. Então, quando você tem, de maneira organizada, a quantidade de duplas, você sabe que tipo de material prover e você tem um acompanhamento melhor sobre quando colher. Porque vamos imaginar que as duplas missionárias, que são 30, cada dupla está dando, por exemplo, 5 estudos bíblicos,
Então, 3 versículo 15, vocês têm 150 pessoas recebendo estudos bíblicos. Quando a igreja fizer um evangelismo público de colheita, essas pessoas devem ser as primeiras que vocês vão convidar, porque elas já estão recebendo o estudo e elas poderão tomar uma decisão por Cristo e serem batizadas no programa de colheita. Você percebe como uma coisa está ligada à outra? O nosso trabalho, enquanto líderes do ministério pessoal, é preparar esse campo, é jogar a semente. E quando o evangelista vem, aquele que vem com temas mais específicos, de maior apelo, temas de decisão, ele vem e faz a colheita. Mas é claro, você também pode colher lá na classe bíblica, lá mesmo a mensagem de apelo do batismo, de entrega a Jesus, a decisão, e a pessoa é batizada. Você pode também colher no estudo bíblico individual. E você está ensinando para a pessoa, você faz o apelo, ela decide, aceita, e você leva para o batismo. Então, de todas as maneiras, o que a gente não pode fazer é não ter estudos bíblicos, é não ter as duplas organizadas. Então eu falei aqui de uma frente missionária. Anota aí, você está anotando? Anota aí. Duplas missionárias. Uma outra frente missionária, muito importante, são as classes bíblicas. O que é uma classe bíblica? Uma classe bíblica não é um pequeno grupo. Então, o pequeno grupo também, ele vai ser uma outra frente de trazer pessoas e de ensinar a Bíblia. Mas qual é a diferença? É que uma classe bíblica, o objetivo primordial dela é estudar a Bíblia. Eu tenho uma classe bíblica todas as segundas-feiras. E na segunda-feira que passou, a gente estudou sobre o estilo de vida cristão. Toda segunda-feira nós temos uma classe bíblica. Nessa classe bíblica, eu, no começo ali, faço uma introdução, como foi a semana, eles falam um pouquinho como é que foi a semana, a gente tem um momento de pedidos que a gente anota, canta um louvor, mas o tempo maior é para estudar a Bíblia. Abra sua Bíblia no livro tal, abra sua Bíblia em tal livro, e a gente faz um comentário, e eles fazem uma pergunta. Então, a classe bíblica tem esse objetivo, ela se debruça no estudo aprofundado e temático da Bíblia. Correto? Então, você precisa fazer um levantamento na sua igreja, onde você é diretor do ministério pessoal, quantas classes bíblicas nós temos? Pastor, não temos nenhuma, eu já vi lá. Então a pergunta agora vai mudar. Quantas classes bíblicas nós devemos ter? Ou deveríamos ter? Veja, o Clube de Desbravadores, como parte dos requisitos que os desbravadores têm, eles precisam ter uma classe bíblica no clube funcionando. Então, essa já pode ser uma. Anota aí. A classe bíblica dos desbravadores. Aonde tanto os desbravadores, filhos de adventistas, que não são batizados, devem participar, quanto os desbravadores que não são de parentes adventistas e que não são adventistas também são convidados a participar. Correto? Então, classe do clube de desbravadores. Muitas igrejas, antes do culto de domingo, elas têm uma classe bíblica, às 18 horas. Faz a classe e já convida. E alguns que estão na classe vêm para assistir o culto de domingo, que é um culto mais evangelístico, um culto um pouco mais, como é que eu posso dizer? Um pouco menos carregado do padrão mais adventista, eu diria, né? Então é um culto que você convida aqueles que estão participando da classe bíblica. Então no domingo à noite, a igreja pode ter uma classe bíblica também. Pastor, tem um irmão na igreja que ele tem muita facilidade para levantar interessados e ele quer fazer uma classe bíblica na igreja. Ótimo, pode, ele escolhe o dia e a hora, não tem problema. E assim, então você faz um levantamento. E você também fomenta, né? Você incentiva, você desafia as pessoas. E o maior desafiado deve ser você. Que tal você fazer uma classe bíblica? É importante. E aqui eu vou deixar uma dica muito salutar. Querido líder, ninguém pode dar aquilo que não tem. Sabe como vai ser o maior efeito da sua abordagem a respeito de darmos estudos bíblicos, da sua motivação para comprometer os membros? Sabe o que vai causar o maior efeito neles? É você começar a dizer como é que você faz. Dizer assim, olha, eu tenho um estudo bíblico assim, eu estou muito feliz que as pessoas decidiram. Olha, estamos na lição 2 ou 3. Olha, eu comecei essa semana. Olha, eu falei com alguém que tomou a decisão de começar a estudar a Bíblia. Olha, a minha classe bíblica está assim, assim. Nada vai surtir mais efeito do que eles perceberem como acontece na sua vida. Você é o líder. Pastor, mas eu acho que eu não tenho dom. Deixa eu dizer um segredo para você. Ninguém precisa de dom para testemunhar de Jesus. Jesus não disse que o testemunho a respeito dele viria mediante um dom.
Isso é um ponto muito importante. Ninguém precisa de dom para testemunhar de Jesus. Senão o que Ellen White falou não é verdade. E ela disse, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Agora, se você estiver se referindo, pastor, é que na realidade eu não sei didaticamente como dar um estudo bíblico. Eu assim, pego o estudo, mas eu não sei como fazer. Peça para Deus. Diga, Senhor, eu quero dar estudos bíblicos, mas eu não sei como fazer muito bem. O conselho que eu daria para você é, vá com alguém que já é experiente. Quando eu comecei a dar estudos bíblicos, a minha mãe me ajudou muito. Ela me levava, ela já tinha muita experiência, e o meu papel era apenas abrir a Bíblia nas passagens, e eu lia ou dava a Bíblia para o que o candidato pudesse ler. E com o tempo, foi passando, aos 14 anos eu dei meu primeiro estudo bíblico. E de lá para cá, Deus tem me usado para poder falar para as pessoas que têm em contato, não só enquanto pastor, mas enquanto ministério da minha própria família, que é o caso dessa classe bíblica que temos às segundas-feiras. Então peça a Deus, Deus vai te usar. Mas veja como não é difícil. Você já tem um tema. Vou pegar aqui ó, esse nosso guia, Ouvindo a Voz de Deus. Você convidou alguém, porque ele te viu passar para a igreja, é muito curioso, ficou perguntando, você disse, você quer conhecer um pouco mais? Então, vamos combinar um dia para estudar a Bíblia. Vamos. Quando é? Terça-feira, 7 horas. Vou na tua casa, combinado. Aí você chega lá, conversa um pouquinho. E aí, pessoal, tudo bom? Assim. Maravilha. Ó, eu trouxe um louvor para a gente cantar aqui. Pega o teu celular e você coloca no YouTube o louvor. Pastor, eu não tenho celular. Então, ele tem um DVD lá? Coloca um DVD e canta o louvor. Não, ele não tem um DVD. Então você mesmo canta. Aí você pode cantar ó, lado a lado aqui. Pastor, eu não sei essa, eu gosto de outra. Cante outra. Cante um louvor. Terminado, você faça uma oração. E você diga, olha, o tema que nós vamos estudar hoje, esse aqui é um guia, uma lição, que vai nos ajudar a cada semana a estudar um tema. É sobre a Bíblia Sagrada. E claro, você vai se preparar antes, né? Então você vai ler a parte introdutória, que a Bíblia foi escrita por um período de 1500 anos, ela tem 66 livros, dividido em Antigo, ou Velho Testamento e Novo Testamento. Aí você vai mencionar alguns personagens que escreveram. Uns eram, por exemplo, pescadores, outros eram reis, outros eram estadistas, eram mulheres, Percebe? Isso tudo você pode ler. Você não lê um texto para falar no seu trabalho, você não lê um texto de matéria de jornal, Deus vai te usar para ler aquilo que de fato vai fazer toda a diferença. Então, breves palavras introdutórias e você diz, abra a sua Bíblia agora. E você sabia que esse é o momento mais esperado de alguém que estuda a Bíblia? Ele quer abrir a Bíblia. Eu tenho percebido isso nos estudos bíblicos que realizo, no evangelismo público que faço, na classe bíblica que ministro. As pessoas se sentem felizes quando elas têm contato com a palavra. E por quê, querido líder? Porque, no geral, muitas igrejas, elas não têm um estudo sistemático da Bíblia. É uma pregação ali, mas não há esse estudo sistemático que nós, como adventistas, fazemos ao darmos um estudo bíblico. E elas abrem a Bíblia. E você diz, abra a sua Bíblia lá em João capítulo 17, verso 17. Aí a pessoa vai, abre a Bíblia. Leia. É possível que a pessoa não tenha leitura. Aí você lê, porque a Bíblia diz que bem-aventurado o que lê e o que ouve. Mas se ela lê, leia. Ela vai ler. Às vezes ela vai ter uma leitura um pouco e você vai respeitar muito bem. Veja, dona, vamos escolher Selma. Veja, dona Selma, esse texto que nós lemos diz que precisamos ser santificados na palavra, na verdade. A tua palavra, ó Deus, é a verdade. É interessante que a própria Bíblia se define como a verdade, a palavra de Deus. Pronto, só isso. Aí você abra a sua Bíblia agora. E pode ser que no primeiro estudo você diga, poxa, eu estou me soltando ainda. Mas quanto mais for passando, quanto mais estudos você for realizando, você vai se aperfeiçoando. E Deus vai te usar poderosamente. Só tem um detalhe, depois que você começar, você não vai querer mais parar. Bom, eu estou dando esse exemplo para dizer que a classe bíblica também é uma frente missionária, assim como o trabalho do instrutor bíblico individual. Então, muitas vezes, a igreja tem suas duplas missionárias, tem a classe bíblica, mas tem aquele instrutor bíblico individual, aquela pessoa que dá estudo bíblico mesmo, somente ela. Então, você tem que apoiar todas essas frentes missionárias. Bom, no manual do Ministério Pessoal, você vai perceber que além das frentes missionárias, existem os projetos.
Por exemplo, onde nós iremos abrir os pontos de pregação da Semana Santa? Quais os lares serão abertos? Vamos fazer na igreja também? Vamos fazer, além dos lares, em alguns pontos, como escolas, como garagens? Você tem que fazer esse levantamento. O líder do ministério pessoal trabalha em todas as frentes missionárias da igreja. Então você trabalha em parceria com a Escola Sabatina, em parceria com o Ministério da Mulher, em parceria com o Ministério Jovem, em parceria com os desbravadores. Percebe? Você tem entrado em todas as áreas da igreja, porque tudo que nós fazemos nessa igreja é para cumprir a missão. Você já sabe disso. Percebeu? Então, em linhas gerais, eu dei esse passo a passo sobre as frentes. Mas é claro, aqui você vai encontrar mais detalhes, por isso você vai receber o seu, leia todo. Queria mencionar para você agora um outro aspecto a respeito do sábado missionário. E sobre o sábado missionário, eu diria para você o seguinte: todo o primeiro sábado de cada mês, e isso já é de muito tempo, só que com o tempo pode ser que, se você não der ênfase na sua igreja, no seu distrito, se perca a beleza do sábado missionário. E todo sábado missionário, o nome já diz sábado missionário, a ênfase do sermão, por exemplo, deve ser um sermão missionário. E aqui, no manual do Ministério Pessoal, você vai encontrar os sermões de janeiro a dezembro, todos os sermões missionários que devem ser pregados. O que é que você precisa fazer? Primeiro, você precisa se assegurar que o pregador recebeu o sermão. Ou não passou o pregador, ele quer pregar um sermão dele, mas desde que seja missionário, porque é o sábado missionário. É importante que nesse sábado você se assegure de apresentar um breve testemunho de alguém que está dando estudo bíblico, por exemplo, alguém que foi batizado, ou se vai ter um batismo nesse sábado, organizar para que a festa seja bonita. Então, é seu dever, líder do Ministério Pessoal, fomentar e cuidar para que o sábado missionário seja um sábado missionário de fato, correto? E aí, aliado ao sábado missionário, vem uma outra atividade de suma importância. Está aparecendo na sua tela agora aí um placar. Olha esse placar aí. A gente costuma chamá-lo de placar do TEM. Lembra da palavra TEM? Já foi bastante mencionada aqui. TEM é o sonho de Deus para a sua igreja, todos envolvidos na missão. Olhando para esse placar, você percebe que ele já tem vários nomes aí, tá vendo? Ele tem vários nomes preenchidos. Neste placar, nós temos pelo menos dois elementos. Na coluna da direita, como você pode perceber, aqui nós temos os alvos da sua igreja. Então, você, líder do Ministério Pessoal, peça o apoio dos anciãos, talvez numa reunião com o seu pastor e com a liderança da igreja, vocês precisam definir quais são os alvos missionários da sua igreja. Aí nós temos, por exemplo, os alvos de duplas missionárias. Quantas duplas missionárias nós queremos ter? Nós temos também o alvo de classes bíblicas. Quantas classes? Lembra que eu mencionei? Você vai anotar aí o alvo da igreja. Nós queremos ter 4 classes bíblicas, por exemplo. Nós queremos ter 30 duplas missionárias. Nossas unidades de ação já são integradas aos pequenos grupos? Não são, mas nós queremos que sejam. Nós queremos que quantas unidades sejam integradas? Tantas unidades. E quantas pessoas nós queremos batizar? Por quê? Se vamos estudar a Bíblia, se vamos acompanhar as pessoas, se vamos orar por elas, elas vão se entregar a Cristo. E nós queremos batizar quantas pessoas? Então, nessa parte da direita do seu placar, que você está vendo aí na sua tela, é para colocar os alvos da igreja. E na parte do placar, essa parte desses quadradinhos, é para que sejam colocados os nomes de todos aqueles que estão recebendo o estudo bíblico e daquele que está ministrando o estudo bíblico. Então tem um espacinho para o aluno, para colocar o nome do aluno, e um espacinho para colocar o nome do instrutor. Então você é o Manuel, começou a estudar a Bíblia com o Jean. Então você coloca o seu nome, instrutor Manuel, aluno é o Jean. E cada membro da igreja que está dando estudo bíblico vai ser convidado a colocar, anotar, escrever esse nome aí. Pastor, e de maneira prática, como deve acontecer? Então preste bem atenção agora e eu vou finalizar a nossa aula com essa orientação. É muito importante. A cada sábado, repete comigo aí, a cada sábado, você entendeu? A cada sábado. Então, semanalmente, a cada sábado, nos 5 minutos missionários que acontece do intervalo da escola sabatina para o culto, inclusive está previsto no manual da igreja, mas que a gente pouco pratica, nos 5 minutos missionários, você, líder do Ministério Pessoal, a partir de hoje, assume um papel muito importante e esses 5 minutos estarão sobre os seus cuidados. O que você vai fazer? Olhe para o placar do TEM na tela novamente. Está olhando? Você percebe que ele já tem vários nomes preenchidos.
Então, nesse momento, você vai chamar a atenção da igreja. Pode até colocar uma trilha de fundo, para que a igreja lembre que chegou um momento importante. É um momento missionário. Nesse momento, você vai dizer, mais ou menos com essas palavras. Queridos irmãos, querida igreja, nós temos listados aqui no nosso placar. E o que é esse placar? Ele é um diagnóstico missionário da igreja. Olhando para esse placar, a gente sabe qual é a nossa meta missionária e como nós estamos com o propósito de dar estudos bíblicos. Então você diz, irmãos, querida igreja, nós temos aqui vários nomes de várias pessoas que estão recebendo estudos bíblicos. E nós vamos agora orar por essas pessoas, porque nós queremos vê-las no reino dos céus. Olha que força espiritual tem isso, irmãos. Orar pelos interessados, cujos nomes estão no quadro, no placar. Então, se alguém está dando estudo bíblico que não colocou o nome no placar, não pode, porque essa família não pode perder a bênção dessa oração intercessora. Primeira coisa, vamos orar por esses nomes, certo? Você menciona. Segunda coisa, escolha alguém que possa dizer em 2 minutinhos como foi o estudo da semana. Chama lá o irmão Alberto. Irmão Alberto, na hora eu vou te chamar e você diz qual foi a lição que vocês estudaram e como foi. Em 2 minutinhos, irmão Alberto. 2 minutos. O irmão Alberto diz assim, olha, estudamos a lição do milênio e foi interessante com a família que estou estudando porque eles nunca tinham ouvido falar sobre isso. Eles não sabiam, por exemplo, que os salvos vão julgar. Ah, que interessante. E foi uma grande bênção. Pronto, ele falou em 2 minutinhos. E aí depois você vai desafiar a igreja, antes de orar, certo? Você vai desafiar a igreja e dizer assim, irmãos, Deus nos chamou para testemunharmos. A ideia de dar estudos bíblicos é de origem divina. Por isso eu gostaria de saber, nessa semana, algum irmão, algum desbravador, algum jovem começou a estudar a Bíblia com alguém? É possível que alguém lá na igreja diga que sim. Ou é possível que você já saiba que o Flávio, porque ele te disse, começou a dar estudos bíblicos. Então você chama. Eu quero chamar aqui o irmão Flávio, ou o irmão que levantou a mão. Vem aqui, por favor. E aí você entrega um piloto para ele. Para isso, você tem que ter um piloto bem na mão, com bastante tinta, né? E o Flávio vai anotar nesse placar o nome dele e da pessoa com quem ele está dando estudo bíblico. Feito isso, você diz, irmãos, então vamos orar. Porque nós queremos que essas pessoas que estão recebendo estudos bíblicos possam estar no reino dos céus. Querido líder, isso é poderoso. E você vai orar e entregar essas pessoas a Cristo. E a igreja vai ficar desafiada. E nessa hora o Espírito Santo vai tocar. E muitos vão pensar, puxa, eu também tenho que dar estudo bíblico. Eu tenho que falar de Jesus para alguém. E no sábado seguinte, o que vai acontecer? Nos 5 minutos missionários, você assume o comando novamente. Então, esse placar do TEM, mostra de novo aí. Esse placar do TEM que você está vendo na sua tela, mais uma vez, ele deve estar colocado na igreja, ou na lateral ali, ao lado da plataforma, ou ele pode estar no mural da igreja, tudo bem. Só que na hora dos 5 minutos missionários, esse placar do TEM vem para frente da igreja. Você traz, pede para os diáconos trazerem, eles trazem, e você faz todo esse movimento missionário com o placar do TEM à vista. A igreja tem que olhar para ele. Pastor, mas eu não tenho esse placar. Fique tranquilo, que o nosso líder, pastor Fábio Duarte, já preparou e você vai receber aí na sua igreja, porque todas as nossas igrejas estão comprometidas com a missão. E dar estudos bíblicos é uma ideia de origem divina, mas a gente só pode saber se a pessoa está recebendo estudo bíblico quando a gente percebe. E o placar do TEM vai nos mostrar. Temos 50 estudos? Temos 40? Temos 100? Pastor, já preencheu todo o placar, precisamos de outro. E vai ser uma ótima notícia, seu pastor distrital vai te ajudar, feliz da vida, te dando um outro placar. Bom, dadas as orientações, querido líder do Ministério Pessoal, essa é uma atribuição sua. O momento missionário é uma atribuição sua. O ancião vai te apoiar, quando o pastor estiver, você pode combinar que ele faça junto contigo, mas é uma atribuição sua. Lembrar, pegar o placar, perceber que ele está preenchido, conseguir o piloto e que seja uma grande bênção para a glória e honra ao nome do Senhor. Eu quero concluir esse nosso encontro e eu falaria aqui mais ainda, mas não pode ficar muito longo, porque falar sobre a missão empolga o nosso coração, a nossa vida, é a vontade que dá de já sair para ir pregar. E eu quero que você saia com esse sentimento. Pois Deus tem um sonho para a sua igreja. E o sonho de Deus pode se resumir em 3 letras. Tem todos envolvidos na missão. Eu quero ler um pensamento com você. Esse pensamento diz assim: se queremos levar pessoas a Jesus, orar é importante. Estratégias são importantes. Mas se não tivermos pessoas estudando a Bíblia, não teremos decisões por Cristo. As pessoas precisam estar estudando a Bíblia. As pessoas precisam conhecer a Cristo
E o estudo bíblico é a maneira mais simples de isso acontecer. Eu finalizo com uma citação de Ellen G. White, escrita em 1892. Veja que interessante, ela diz: não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Se entrardes ali, haverá alguma pessoa nas cortes da glória que encontrou entrada ali por vosso intermédio. Que a sua coroa tenha inúmeras estrelas. E tudo isso para a glória de Deus. Lembra da pergunta inicial que eu fiz? Qual o propósito da sua vida? Qual o seu negócio mais importante nesta vida? Que seja ganhar almas, pois essa é a vontade do Senhor. Ide, porque Deus tem pressa. E lembre-se, o sonho de Deus para a sua igreja pode ser resumido em 3 letras. Tem todos envolvidos na missão. Que Deus te abençoe e até a próxima.